Porque é assim. Está lá a folha dominical. Então, procedem isso. Aqui. Então, não pode levar isso assim, tem que ser assim. Peraí. Tem que acender isso. Tem que acender isso. Tem que acender isso. Vamos indo. Vinde louvar, tua cruz me faço seguirá, se a vida por mim assim a salvará. Vinde comigo, Jesus é o caminho que nos leva à casa do Pai. Ele é a verdade e a vida, vinde louvar. Jesus é o caminho que nos leva à casa do Pai. Ele é a verdade e a vida, vinde louvar. Nos leva à casa do Pai. Ele é a verdade e a vida, vinde louvar-o. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O cântico de entrada centra-nos naquele que nós queremos celebrar e que está no meio de nós. E a Eucaristia é sempre uma reunião à volta dele. E ele está connosco, vivo, ressuscitado entre os mortos. E nós encontramos para o escutar, porque ele torna-se alimento para os seus fiéis. Alimento na palavra, alimento no pão da vida, que é o seu corpo entregue. Ele é o caminho, a verdade e a vida que vale a pena seguir. Hoje, nesta Eucaristia, nós também damos graças a Deus pelo diácono Albano, que quis seguir o Senhor ao longo de toda a sua vida e agora de uma forma particular como diácono. O diaconado é o primeiro grau do sacramento da ordem que é dada, distribuída em 3 graus. O grau do diaconado, do presbiterado e do episcopado. O diaconado como ministério ordenado, permanente, depois de estar em grande uso nos primeiros séculos da Igreja Antiga, caiu em desuso e deixou de se praticar, e depois, só no Concílio Vaticano II, é que o restaurou, abrindo também a homens casados, que até aí estava só a celibatários. No princípio, eram bem casados. O diácono, para a gente perceber um pouco o que é que ele pode fazer também, como ministério, na liturgia, fora da liturgia, naturalmente, pode fazer muita coisa como outras pessoas, mas na liturgia pode fazer a celebração da palavra, com a autoridade de ministro ordenado, ler o Evangelho na missa,
fazer a homilia, batizar, presidir a casamentos e muitos outros serviços em que, unido ao pároco, pode fazer com a autoridade de ministro ordenado. O diácono Albano é um homem com um currículo de vida grande e tem feito um trabalho notável ao longo da sua carreira. Tem sido sempre um homem íntegro como pai de família, tem duas filhas e um filho, marido e cristão comprometido. Trabalha há muitos anos na Cáritas de Coimbra, onde desde o princípio da sua formação tem sido diretor técnico da comunidade terapêutica, tratamento e reinserção social de toxicodependentes e alcoólicos, situado em Maiorca. Trabalho que continua a exercer ainda hoje com êxito. Como jovem, quando era jovem, foi para o seminário e foi noviço nos Salesianos, onde fez o seu curso de filosofia. Na Alemanha, onde trabalhou vários anos, fez a licenciatura de Serviço Social e já em Portugal fez o mestrado em Psicologia da Saúde, além de durante vários anos ter feito formação como psicoterapeuta. Quando foi convidado para diácono permanente, há 5 anos, fez o curso de Teologia e Ministérios no Seminário Maior de Coimbra, com outros 17 que agora foram ordenados no domingo passado. Já na paróquia tem desenvolvido com êxito um ministério de escuta e acompanhamento de pessoas com dificuldades de vária ordem, que na paróquia têm pedido a sua ajuda e que ele tem acompanhado. É, pois, para nós uma graça e um enriquecimento tê-lo como servidor, como diácono, a partir de hoje, de uma forma oficial, na nossa paróquia. Nesta Eucaristia, demos graças a Deus pela sua vida e pelo dom que Ele nos dá com o seu ministério diaconal. Daqui a pouco, na homilia, Ele dirigir-vos-á a palavra. Preparemos para celebrar dignamente. Já agora, podeis manifestar a vossa gratidão a Deus também. Aqui está a esposa, que já agora para conhecerem, a esposa e o filho, as outras filhas estiveram cá na outra missa, também não podem vir às missas todas deste dia, mas vem a esposa e já a conhecem, está ali à frente, já está com vergonha de vir cá à frente. Pronto, já está. Preparemos para celebrar dignamente estes santos mistérios, reconhecendo humildemente que somos pecadores. Confessemos humildemente os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais do pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais do pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Certo dia, o profeta Eliseu passou por Sunam. Vivia lá uma distinta senhora que o convidou com insistência a comer em sua casa. A partir de então, sempre que ali passava, era em sua casa que ia tomar a refeição. A senhora disse ao marido: estou convencida de que este homem, que passa frequentemente pela nossa casa, é um santo homem de Deus. Mandemos-lhe fazer no terraço um pequeno quarto com paredes de tijolo, com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Quando ele vier à nossa casa, poderá lá ficar. Um dia chegou Eliseu e recolheu-se ao quarto para descansar. Depois perguntou ao seu servo Giezi: que podemos fazer por esta senhora? Giezi respondeu: na verdade, ela não tem filhos e o seu marido é de idade avançada. Chama-a, disse Eliseu. O servo foi chamá-la e ela apareceu à porta. Disse-lhe o profeta: no próximo ano, por esta época, traz um filho nos braços. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As misericórdias do Senhor para sempre cantarei. As misericórdias do Senhor para sempre cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. As misericórdias do Senhor para sempre cantará. Feliz do povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. As misericórdias do Senhor para sempre
sempre cantará. Vós sois a sua força, com o vosso favor se exalta a nossa valentia. Do Senhor é o nosso escudo, e do Santo de Israel o nosso Rei. As misericórdias do Senhor para sempre cantará. Misericórdias do Senhor para sempre cantará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre Ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Senhor, pelo teu coração e os teus lábios, para ter um ensinamento do teu santo Evangelho. Eu te abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para anunciar os louvores de Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ele ser justo, receberá a recompensa de justo.
E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a primeira palavra que vos quero dirigir é de agradecimento. Em primeiro lugar, a Deus, por Ele me ter escolhido por sua graça e sem merecimento algum da minha parte, para o servir e nele servir os irmãos no ministério diaconal. Em segundo lugar, agradecer ao nosso querido pároco, Padre Jorge, que há 5 anos me convidou e sempre me acompanhou com interesse e carinho e fez com que a minha caminhada e ordenação fossem possíveis. Agradecer pela minha esposa e filhos, que também deram o seu sim, acompanhado é certo de dúvidas e incertezas, mas sempre me disseram, avança. Sempre me incentivaram e apoiaram, apesar do tempo que lhes faltei e do afeto que não lhes dei. Por fim, graças por todos vós que me elegestes e me acarinhastes durante o percurso. Obrigado pela vossa presença amiga, mas também por me terdes acompanhado na oração, na celebração da ordenação e aqui hoje, em que quereis agradecer comigo a Deus esta graça. Ser diácono é ser configurado com Cristo servo, que veio para servir e não para ser servido. Ser diácono é acompanhar, guiar e ajudar a crescer na fé e no discipulado missionário, sendo ele próprio um discípulo apaixonado pela pessoa do Mestre Jesus Cristo, a quem anuncia e leva aos irmãos pelo tríplice munus diaconal, da palavra, da liturgia e da caridade. Ser diácono é, em síntese e de acordo com a visão da nossa paróquia, estar profundamente unido a Cristo pela oração e adoração e a contemplação, pelo acolhimento e hospitalidade aos irmãos, pelo enraizamento em Cristo, do qual brota a caridade, que se traduz no serviço, na dádiva de si mesmo para o anúncio do reino. A segunda é, onde centro agora a minha reflexão, é na palavra de Deus, que hoje nos é dirigida nas leituras que acabamos de escutar e que tem a ver precisamente com esta atitude do acolhimento do dom de Deus. A primeira leitura do segundo livro dos Reis mostra-nos que é do acolhimento generoso do dom de Deus, representado no profeta Eliseu, o homem de Deus, que resulta a recompensa para quem mostra a disponibilidade para se unir a Deus e colaborar com Ele na realização do plano de salvação que tem para todos os homens. E é sempre uma recompensa fértil, fecunda e abundante, que causa admiração. No próximo ano terás um filho nos braços, disse Eliseu àquela mulher. No Novo Testamento, o dom de Deus é o próprio Cristo, o Filho de Deus feito homem, e o seu Espírito infinitamente fecundo. E a recompensa é a sua presença constante no meio de nós. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. A fecundidade e a abundância como recompensa do acolhimento do dom de Deus na pessoa do próprio Cristo está bem patente no capítulo 4 do Evangelho de São João, no diálogo com a samaritana. Se conhecesses o dom de Deus e aquele que te pede de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva, que se torna fonte para a vida eterna. Também em São Marcos, no capítulo 10, Deus não deixa de recompensar todos aqueles que com total despojamento de si mesmos com Ele colaboram. Porque em Deus, o dar e o dar-se não nos empobrece, antes pelo contrário, transforma-se sempre em fonte de vida e de bênção.
recebereis 100 vezes mais, agora, no tempo presente, e no tempo futuro, a vida eterna. Na segunda leitura, São Paulo reforça que o dom de Deus é a graça da salvação que Ele, pela morte e ressurreição de seu Filho, nos oferece, pela qual nos tornamos vivos para Deus através do batismo. Ora, a vida de Cristo, como nos diz São Paulo, foi vivida no amor, na partilha, no dom total de si mesmo, entrega ao Pai e aos homens. Assim também todo cristão, ao ser batizado, isto é, ao ser enraizado em Cristo e ao acolher a oferta de salvação que Ele faz, renuncia ao egoísmo e ao pecado, a fim de viver numa dinâmica de vida nova, uma vida de dom, de amor, de entrega, de serviço que conduz à ressurreição e à vida definitiva. Porém, essa vida definitiva, essa vida nova, há de tornar-se real e concreta no nosso dia-a-dia e em cada domingo no acolhimento do dom de Deus, que é o próprio Cristo na Eucaristia e que são os nossos irmãos, especialmente os mais pobres, os mais pequenos e os mais frágeis, aqueles que do ponto de vista social e religioso estão mais afastados, mais sós, mais necessitados da nossa ajuda e proximidade. Acolher o outro é acolher Deus em pessoa. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. O Evangelho de hoje repete esta mesma mensagem. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, não perderá a sua recompensa. Mas pobres e pequeninos não são apenas os que se encontram em situação de pobreza extrema ou de precariedade económica. São também aqueles que não integram de forma plena a nossa comunidade. Podem ser os que ainda caminham à descoberta de Cristo e se preparam para o compromisso com Ele. Podem ser também os que perderam a fé ou se afastaram da prática religiosa, ou os que, tendo caído em situações de ruptura familiar, económica ou social, se sentem constrangidos e envergonhados em se aproximarem da comunidade cristã, mas precisam de ajuda e de se sentirem acolhidos, compreendidos e amados. Os jovens que ainda não encontraram ou se afastaram de Cristo e por isso a fé não lhes faz sentido. Os doentes, impossibilitados de se deslocarem. Enfim, estes e tantos outros esperam por nós. Esperam que nos aproximemos deles e os convidemos. Sim, mas este convite terá que funcionar por atração, como diz o Papa Francisco. Isto é, as pessoas, ao serem convidadas, têm que se sentir atraídas pelo nosso testemunho de vida. Se não dermos testemunho, coerência de vida como cristãos, o convite não vai funcionar. Este testemunho há de ter algumas características que considero fundamentais. Em primeiro lugar, testemunho de Deus. É que a nossa forma de viver não faz sentido, nem explicação, sem a união com Deus, através da oração e da adoração eucarística. Temos que dar testemunho disto. Em segundo lugar, temos que dar testemunho de fraternidade. Que as pessoas possam dizer de nós, como diziam dos primeiros discípulos, vede como eles se amam. Em terceiro lugar, testemunho de acolhimento. Devemos ser capazes de convidar as pessoas, como os discípulos de Emaús fizeram àquele seu companheiro de viagem, o próprio Jesus. Fica conosco, Senhor. Depois, o testemunho de autenticidade. A nossa identidade é sermos filhos muito amados de Deus. Temos de viver como tal. Por fim, o testemunho da alegria. O Papa Francisco convida-nos a anunciar o Evangelho na alegria. E a Madre Teresa de Calcutá dizia, com cara triste, não se pode ir aos pobres nem aos doentes. A nossa comunidade tem que ser uma comunidade alegre e de uma alegria deveras contagiante. Devemos celebrar com alegria e conviver com alegria. Acolher e servir na alegria a partir de Cristo, que se fez servo para o anunciarmos pela palavra,
pelo testemunho e pela caridade, eis o nosso lema e a nossa missão. Que o Espírito Santo nos assista continuamente com a sua graça. A Virgem Maria, a Mãe do acolhimento, nos conceda a sua bênção maternal e que Santo Estevão, patrono dos diáconos, nos conserve firmes na fé e atentos na caridade. Amém. Confessemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai ante todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, façamos subir até Deus as súplicas da Igreja e da humanidade e imploremos com muita confiança, dizendo: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que Deus confirme a Santa Igreja na fé, na esperança e na caridade, até à vinda gloriosa de Cristo Salvador, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os homens saibam acolher os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos, e recebam a recompensa à vida eterna, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os pais apreciem e respeitem a vocação própria dos seus filhos, e estes não desprezem os conselhos dos seus pais, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que todos os recém-batizados alcancem a maturidade da fé e vivam para Deus que os chamou, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que a misericórdia infinita de Deus Pai perdoe as nossas faltas de bondade e dê aos defuntos a companhia dos santos, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, vinde a nosso auxílio com a vossa graça, para pegarmos a nossa cruz todos os dias, vos descobrirmos na pessoa dos mais pobres e vos amarmos acima de todas as coisas. Por Cristo, nosso Senhor. Irmãos, como foi anunciado no domingo passado, o ofertório da missa de hoje destina-se integralmente às vítimas dos fogos de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pedrógão Grande, Góis, etc. O dinheiro vai ser entregue já esta semana, amanhã ou terça-feira, e as pessoas têm sido muito generosas nas outras missas, entregue já na Diocese, para depois ser dado logo à Caritas, ou fundo para isso, para ser logo despachado para as pessoas. Pois, ainda na segunda-feira lá andei e pude ver as necessidades prementes que muita gente ainda tem e que é preciso socorrer. Portanto, segundo as vossas possibilidades e a vossa generosidade, partilhai com aqueles que agora perderam quase tudo.
irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Ainda falar para o suficiente, não vou sacar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou obra admirável no chamar do pecado e da morte, à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosanna no céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e aqui também presente, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Batista e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. No seu coração e na sua alma, cheios de confiança, os rezemos cantando, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé e ao amor da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz seja contigo. A paz seja contigo. A paz seja contigo. A paz seja contigo. A paz seja contigo.
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
aqui, para ti nos voltarmos esta Eucaristia. Contigo estivemos, tu nos alimentaste, a ti demos graças, louvamos e reconhecemos. Todo o dom vem de ti, o dom dos irmãos, o dom do serviço, todo o dom vem de ti. E nós temos de dar-te graças por todos os dons que nos dás. E também te damos graças, Senhor, porque tu recompensas tudo aquilo que tão pouco fazemos por ti, recompensas 100 por 1. Damos-te graças pela tua recompensa, pelo amor que sempre queres dar-nos. Obrigado por estares connosco em cada domingo e sempre, mas em cada domingo podermos experimentar a tua presença, ouvir a tua palavra, ver os irmãos e celebrar juntos a nossa fé em ti. Tu, o centro do nosso encontro e da nossa reunião. A ti, Jesus Cristo, que nos alimentaste com a tua palavra e com o teu corpo, a ti a glória e o louvor para sempre. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Esta semana, lembro que quinta-feira teremos o serão de misericórdia, que temos aqui todas as primeiras quintas-feiras do mês. É uma oração de louvor e também de súplica por todos os que sofrem. E no sábado teremos então a peregrinação diocesana a Fátima, de toda a Diocese. Nós fazemos parte todos da Igreja de Coimbra, a Diocese de Coimbra, e ela peregrina aos pés de Maria. Todos que puderem ir, convido-vos a ir. Será um encontro importante para darmos graças a Deus e a Nossa Senhora e pela intercessão dos pastorinhos pedirmos as bênçãos de Deus neste ano que celebramos, um ano jubilar em que celebramos os 100 anos das aparições em Fátima. Parte um autocarro daqui às 8 da manhã, ainda há lugar, se alguém ainda quiser ir no autocarro ainda pode ir, se não, temos os vossos, os que tiverem transporte, alguns irão nos seus transportes pessoais porque preferem, mas quem quiser ir no autocarro pode ir. Gostava também de dar uma boa notícia, que já vem na folha, já chegámos aos 100 mil euros para a construção da igreja, era um patamar, agora estamos no segundo patamar, que é os 200 mil, não é? E já vamos em 95.500 e tal. Por causa da festa de São João Batista, deu 5.325 euros. Foram receitas 12.314 euros e 15 cêntimos e despesas 6.988 euros e 70 cêntimos e um lucro de 5.325 euros. Obrigado a todos mesmo. Em primeiro lugar, à equipa que coordenou tudo e que trabalhou tanto, a todas as pessoas, membros da paróquia, amigos que suaram a assar sardinhas, nas tasquinhas e em tudo o resto. Foi muita gente que me deu muita alegria em ver a servir o Senhor, porque no fundo é Ele, como alguém me disse, eu não faria isto por ninguém, a não ser pelo Senhor. 2 noites ali fortes. Por isso, obrigado a todos e a toda a comunidade que trouxe géneros alimentícios, bolos e tudo mais que foi necessário. E a todos os que vieram, simplesmente para comer e beber, porque sabiam que também estavam a ajudar esta causa. E foi bom. Obrigado a todos. Agora, o diácono vai estar lá fora a cumprimentar-vos e vai-vos dar uma estampa, um santinho, como lembrança da sua ordenação, mas também há aí ainda um bocado de bolo, porque nós tivemos aqui uma festa no almoço, e há aí bolo, e há aí champanhe, do português, creio que não é do francês, fresco, para vocês poderem ainda confraternizar, para todos podermos confraternizar um bocadinho, quem não estiver com muita pressa, agora também já não vão para grandes lados, a não ser que seja para a Feira Popular, portanto, podem ficar ainda um bocado se quiserem. E vamos terminar com a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.